Antes de contar da experiência do Nordeste, mais precisamente do Ceará, que é de onde eu venho, eu gostaria de apresentar para vocês uma turma de jovens que está se fazendo presente aqui na Assembleia, e é uma turma que vem em um processo de participação muito forte na Caritas. Eu gostaria que eles ficassem de pé, para que a gente possa conhecer essa turminha boa que se faz presente. A gente esteve participando, juntamente com outras pessoas que aqui estão, de 3 momentos que foram muito importantes para a Caritas, que foi o primeiro encontro internacional de jovens, Semana Missionária em Belo Horizonte e a Jornada Mundial da Juventude. Então, em nome da juventude, eu gostaria de saudar vocês com um forte Bumbagai. Bumbagai quer dizer coisa boa, e foi coisa excelente, coisa maravilhosa, e foi o nosso querido bispo Dom Pierre que nos ensinou. Então, Bumbagai para todos vocês. Há 3 anos atrás, a Caritas do Ceará deu início a um projeto com juventude. Inicialmente, era um projeto voltado para meios de comunicação, produção de audiovisual. E foi juntado uma galerinha de mais ou menos 30 jovens de todo o estado, alguns que já vinham participando de grupos, outros não, filhos de agricultores e agricultoras, pessoas da zona urbana também. E a gente começou um trabalho de organização desses grupos de jovens e dessas juventudes que ainda não faziam parte, para que estivessem se engajando em suas dioceses. Foi daí que surgiu o grupo de jovens agroecológicos da Diocese de Tianguá, Joate, que é o qual eu faço parte. Somos uma turminha pequena ainda, o nosso processo de trabalho vem se dando lentamente, mas acredito que nesse lentamente vamos conseguir bons frutos futuramente. E, após esse trabalho do audiovisual, a gente teve a missão de dar continuidade ao trabalho nos grupos e nas dioceses. Na nossa realidade, como é muito bem dito ou muito mal dito em todo o Brasil, que a realidade do Ceará e do Nordeste é uma realidade bastante pobre, que passa muita fome, um estado ou uma região até um pouco, como dizem, miserável. E a gente vem tentando também desconstruir essa mentalidade, atuando nos lugares que realmente necessitam, como nos lugares onde a gente vive, nas zonas rurais e nas zonas urbanas da cidade de Tianguá, lá no Ceará. Estamos agora com um projeto voltado para uma comunidade carente, uma comunidade onde crianças e jovens não têm tanta perspectiva de vida, e lá havia um grupinho chamado Sementinhas do Reino de Deus. Esse grupo acabou, e a gente está agora com o plano de trabalhar com essa juventude carente. Nossa intenção é trabalhar com uma coisa chamada estêncil, talvez algumas pessoas aqui conheçam, que é uma técnica de serigrafia altamente fácil e simples de estar se fazendo, e juntamente com essa técnica está agregando valores necessários para que essa juventude possa ter melhores perspectivas, possa realmente viver dignamente. Ainda estamos num processo de construção desse projeto, ainda estamos reconhecendo quem são os jovens que irão trabalhar com a gente, ou com quem a gente vai acompanhar. E aí, mais na frente, a gente quer abranger mais esse projeto com a juventude, uma juventude maior. Eu sou um pouco tímida, e aí acho que vou ficar só por aqui mesmo. Obrigada. Eu sou filho de agricultor, e agricultor também, e no vale, lá do Jequitinhonha, lá no baixo, no estado de Minas Gerais, é considerado, já foi e ainda é o vale da miséria, o vale da fome, mas não é só isso não, é também considerado o vale da riqueza, de onde que tem muita riqueza.
E eu fiquei tranquilo ontem quando o bispo falou que a função nossa de Caritas não é acabar com a pobreza, é acabar com a riqueza ou combater a miséria, nem acabar com a fome, porque a fome é uma questão temporária. Mas eu diria com 2 palavras aqui, para começar, talvez, minha história e a história do movimento, que o principal problema da pobreza está na concentração da riqueza, e principalmente concentração da terra, né? Que é onde detém todo o poder. Começa da concentração da terra, que o Estado de Minas Gerais, de uma forma geral, e acho que no mundo inteiro, a concentração da terra é uma questão que implica na grande maioria da grandeza da pobreza, né? O aumento da pobreza de uma forma geral. Mas isso não parou só na concentração da terra, né? A terra ficou, aí quando chega a dizer do desenvolvimento, aí implica em outras questões que aí hoje nós sofremos, talvez, com esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento que deveria ser para garantir a alimentação de qualidade, o combate à pobreza, esse desenvolvimento, as tecnologias, elas acabou atrapalhando também, né? Porque essas tecnologias, esse desenvolvimento, ele foi em prol de uma minoria, que aí a gente poderia apontar aqui, né? Exemplo, o agronegócio, né? Que aí concentra a água, concentra a energia, concentra uma série de outras coisas, até a questão da sabedoria, né, que é dita aí, a sabedoria nossa, popular, é impedida de ser desenvolvida, porque as tecnologias, quem detém elas são quem detém o mesmo processo da terra, da água e da energia, enfim. Então, aumenta a pobreza em função de concentrar as riquezas na mão de poucos. E no Vale do Jequitinhonha, eu faço parte do Movimento Sem Terra, atualmente sou presidente da Caritas Diocesana de Almenara, no qual eu tenho orgulho de dizer aqui que fazer parte da Caritas, para mim, é um orgulho, né? Porque começamos o trabalho. Em 2002, nós fizemos um levantamento e achamos que para desenvolver, para garantir alimentação de qualidade, para desenvolver, para garantir geração de renda na região, teria que ter a distribuição da terra. Então, começamos a fazer, junto à Caritas, um mapeamento para ver onde é que estavam as terras grandes, terras devolutas, né, que a maioria tem áreas devolutas. E começamos, fizemos um mapa e encaminhamos, e depois o Movimento Sem Terra sentou e discutiu, e nós, então, tomamos um encaminhamento de fazer alguns assentamentos no Vale do Jequitinhonha. E ocupamos algumas áreas de latifúndios na região, tanto Jequitinhonha, Machacaliz, que é uma cidade vizinha já do Vale do Mucuri, e descemos Rubim, Salto da Divisa, Almenara, Felisburgo, no qual é a cidade onde é que eu resido, desde que eu nasci, e ocupamos, então, uma fazenda chamada Nova Alegria, de um indivíduo chamado Adriano Chafique. Ele dizia ser dono, e começamos a batalha, então, para a desapropriação dessa área. Ele conseguiu uma liminar de reintegração de posse para fazer o despejo das famílias, que nós tínhamos 203 famílias na época. Nós batalhamos via os aliados, né, os parceiros, para tentar articular a forma de derrubar a liminar, e conseguimos fazer a cadeia dominial da terra, onde constatou que ela tinha mais da metade que era área devoluta. E aí, então, foi suspensa essa liminar,
E, por ser suspensa essa liminar, começa, então, outra batalha deles, né, em conseguir uma segunda. Não conseguindo, então começa ameaças, agressões e perseguições. E aí, em 2004, aconteceu, então, um massacre, que eu acho que todo mundo aqui deve ter conhecimento desse massacre, né? Onde que matou 5 trabalhadores, feriu mais 13, queimou 33 barracos de lona, mas que tinha lá todos os pertences das famílias, e desestruturou todas as famílias, né? Pôs o gado na roça das famílias, que já estava produzindo, e aí começa, então, nós com uma nova batalha, né? 2004, para a condenação, para a desapropriação da área, para a indenização das famílias dos mortos. E nós estamos em 2013, né? Já chegando para o final de 2013. Semana passada nós conseguimos, então, só a título de informe, todo mundo deve estar sabendo, mas nós conseguimos o julgamento, realizar o julgamento, depois de 4 vezes que foi adiado, nós conseguimos realizar o julgamento, e que condenou ele em 115 anos em regime fechado, mas continua solto. E o comparsa dele, um segundo que foi julgado em 97, 6 meses, também continua solto. Então, é nova batalha. Até hoje, as famílias continuam lá, sem ter desapropriado a área, sem ter indenização, né? Mas via alguns projetinhos da Caritas e outros, a gente tem sobrevivido, né? Tem produzido para as famílias sobreviver e expor e vender na cidade, vender nas cidades vizinhas, né? Fazer partilha, troca de sementes, enfim, tem um apoio da Caritas Regional Minas e Caritas Diocesana de Almenara, que trabalha conjunto, e as famílias tocam, então. E os outros assentamentos e acampamentos do Vale do Jequitinhonha, na região, e Mucuri, também continua. Só para a gente ter uma ideia, o Estado de Minas Gerais, nos últimos dias, 22 fazendas que tinham sido decretadas já pelo governo federal para desapropriação, uma juíza anulou, pediu a nulidade dos processos. Então, assim, para nós é complicado hoje pensar que a nossa justiça age em favor dos pobres, né? Não age. Age em favor, talvez, dos ricos ou dos que têm dinheiro. Mas nós, eu disse que eu fico tranquilo fazer parte da Caritas, porque nós aqui discutimos ontem, né, de que nós vamos continuar essa luta para combater a pobreza, ou seja, não é combater a pobreza, né? É combater a fome, é combater a miséria, né? Na verdade, assim, nas bem-aventuranças, no Evangelho de São Mateus, pedir licença a São Lucas, né? Que hoje, mas fala lá, nós precisamos ser pobres de espírito, mas não podemos ser miseráveis. Então, nós precisamos distribuir a terra, distribuir as riquezas, ter igualdade. Ter igualdade, então, é o que fazia ali, ó, o segundo tema, que foi frisado ontem, né? Não havia nenhum necessitado entre eles. E entre nós, essa solidariedade da Caritas, né, precisa continuar existindo para que não haja mais os necessitados. Tá bom, eu já vou concluir. Então, é preciso que nós unimos, né, todos os movimentos sociais para combater aí. Só queria frisar aqui, quando eu disse do agronegócio, agro e hidronegócio, né, que hoje domina, das mineradoras, do eucalipto, que domina a região, o estado, que nós concorremos
concorremos com uma fragilidade muito grande, né? Enquanto sai uma pesquisa do IBGE que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos que consumidos, 30% fica com agronegócio. E aí, esse desenvolvimento que a gente sempre fala, né, do agronegócio é chamado de desenvolvimento. Está acesso da televisão, todo momento passando, né, os cantores mais famosos, né, ou a cantora mais famosa que está aí na mídia, fazendo o comercial do agronegócio. Mas da agricultura familiar não faz, né? Por isso, nós que temos que reconhecer isso e fazer isso acontecer, né? Mas produz para comercializar, para garantir que tenha o retorno, o capital do agronegócio. São poucas pessoas que produzem para exportação, que produzem e não produzem para combater a fome dos nossos. Além disso, tem a qualidade do produto, né? Poderia dizer que esse era um mal necessário, esse produto do agronegócio seria um mal necessário, porque ia combater a fome. Mas aí, quem consome os produtos do agronegócio, está provado aí, pelas pesquisas, até na mídia saiu, que consegue, aos poucos, contrair as doenças. E com isso, vai gastar muito mais com remédio. Então, quem é pobre, gastando mais com remédio, gastando mais com comida, vai continuar mais pobre. Por isso, então, eu deixo aqui um recado para todos nós, né? Movimentos sociais, Caritas e todo o pessoal, a igreja, de uma forma geral, que nós precisamos nos unir para combater essa prática do agronegócio, essa prática da concentração da terra e da riqueza. Muito obrigado. Eu quero dar o meu bom dia a todos e a todas. Eu quero dizer a vocês, eu sou a Lucinda, da comunidade quilombola de Júlio Borges, secretária da comunidade, e agora eu vou falar um pouco da minha comunidade. A comunidade quilombola de Júlio Borges, ela é constituída por 34 famílias quilombolas. O total de habitantes são 118. A comunidade quilombola, ela é constituída pelas famílias Fernandes, Miranda, Pinto e Santos. Essas famílias que foi organizada e reconhecida como a comunidade quilombola de Júlio Borges, município de Salto do Jacuí. A comunidade vive do Bolsa Família e de uma cesta básica ao mês. O porquê? Porque a comunidade não tem terra, só tem os terrenos que é onde está alocadas suas casas. E esses terrenos ainda tem, porque foi doação de uma pessoa, né, boa, que tinha terra ali, né, e trabalhava, né, na prefeitura, né, podia doar os terrenos para essa comunidade, né, assentar suas casas, porque não tinham onde morar, né. Uns tinham já, mas a maioria não tinha. Daí a comunidade foi crescendo, né, e precisava de um lugar para morar. Daí, para não sair afora, né, ficar espalhado, esse senhor foi doando terrenos para a comunidade. É onde hoje está a comunidade, está uma comunidade grande, né, 118 habitantes quilombolas de Júlio Borges. Só que a situação da comunidade, né, está sendo bem difícil, né, porque é uma comunidade que tem bastante crianças e só com Bolsa Família e uma cesta básica não está sendo suficiente, né. Mas a comunidade deu as mãos e está reivindicando por um pedaço de terra também, né, que é a área, o território quilombola, né. Então, ao lado da comunidade, né, tem uma área vizinha que é do Estado. Agora, no mês de junho, a comunidade deu as mãos, conversou e entrou nesta área para ver se o Estado, né, possa passar uma parte desta área para que o quilombola, né, possa trabalhar, porque a sede do quilombola é ter suas terras, né?
Então, foi entrado nesta área, estão lá com os barracos até hoje, né? O Estado já está tomando providência, o INCRA, junto ao Ministério Público, né? Para ver se o quilombola possa utilizar uma parte dessa área, né? Para plantar, para tirar o sustento, né? Para ajudar as suas famílias, né? E também plantar aquilo que for necessário para gerar renda para a comunidade também, né? Porque o trabalho na comunidade quilombola de Júlio Borges é bem complicado. A gente teve uma pesquisa lá esses dias, né? Daí a guria avaliando, né? A cada 1 ano o quilombola tem trabalho 3 meses direto. O resto do ano tem que viver do Bolsa Família e uma cesta básica. E não está sendo o suficiente, porque a comunidade, as famílias são grandes, né? Bastante crianças. E é assim, não está chegando, sabe? Todos os que vão lá. A gente teve visita da Sinara, né, que trabalha no Caritas de Cruz Alta, né? A comunidade ficou muito feliz por ela estar lá junto, visitando, vendo a situação da comunidade, né? No que nível estava. E estão aí, sabe? Aguardando por uma parte de uma área de terra lá, né? Para eles poderem plantar, para tirar o sustento dos seus filhos. O trabalho deles, como eu falei, né, a cada ano, eles trabalham 3 meses só. O resto do ano é Bolsa Família e uma cesta básica, mas não chega. O trabalho que eles trabalham é a questão do fumo. O fumo está sendo prejudicado para a saúde deles, sabe? Porque se a pessoa que vai para o trabalho não tomar remédio de manhã, tu não garante o dia. Chega perto do meio-dia, tu tem que retornar para a sua casa vomitando tudo que tem no estômago, sabe? Está sendo atingido a questão da saúde no quilombola, a questão do fumo, né? E daí não tem outro trabalho, sabe? É o fumo. E daí trabalham de diarista, né? Não é um serviço fixo, né? Daí tu já imaginou, né? No período de 1 ano, tu tem serviço de diarista 3 meses, né? O resto do ano, só Bolsa Família e uma cesta básica. Então, a coisa está crítica lá, né? Está apertando. E a gente que mora lá, né? Eu trabalho para a comunidade, né? No que for preciso. Se precisar de reunião ou ajudar a buscar alguma coisa, sabe? Eu sempre estou pronta para ajudar a comunidade, sabe? E é assim, a gente conversou até com a comunidade, né? O momento que sair essas terras, né? Para plantar alguma coisa que gere renda, né? Mais a menos não o fumo, né? Porque o fumo tem trazido bastante prejudicação para a saúde deles, né? Então, era isso, sabe, o que eu tinha para falar. Também temos coisas boas, né? Além do Bolsa Família e cesta básica, a gente tem projetos também, né? A gente tem um projeto da reforma da sede da comunidade, né? Porque a sede que se encontra lá, ela é bem simplesinha, né? Foi a comunidade fazendo eventos, porque não tinha nem aonde fazer uma reunião, sabe? Para a comunidade conversar, né? O que vamos fazer, o que precisamos. A comunidade começou a fazer eventos, sabe, arrecadando uns pouquinhos de dinheiro, conseguiram fazer uma sede, mas não é uma sede, sabe, ela é pequena, sabe, e simples. Conseguimos uma verba para o ampliamento daquela sede, sabe, já está quase liberada, graças a Deus, né? Outra coisa, está em andamento o projeto da Minha Casa Minha Vida, sabe? Conseguimos também, só está faltando assinar os contratos agora, sabe? É a última coisa que falta, né? Porque, através das visitas e a situação da comunidade, né, viam que as casas dos quilombolas lá são precárias, sabe? São casas de pobre, né? Então, conseguimos, através do Estado, sabe? Essa Minha Casa Minha Vida, sabe? 27 famílias vão ser beneficiadas do Minha Casa Minha Vida, né? Então, já estava quase saindo essa verba das casas, né? O Estado pediu que segurasse um pouquinho, né? Para ver como é que ficava a situação das terras, que já está em processo, né? Só que é aquela coisa, né? Que esses processos, né? É tudo lento, é tudo demorado, né? Até que saiam as terras, né? Mas a comunidade está de pé firme, está com força e coragem, né? Para vencer naquilo que for preciso, né? E dizem, né, que não vão sair daquela área lá, que é do Estado, né?
sem que haja uma solução para o quilombola também, né? Porque naquela maneira de viver não está sendo o suficiente, né? Que a coisa está apertando, a questão do trabalho, que é o sonho deles, né? Ter a terra quilombola deles, né? Que eles possam trabalhar, né? E daí vão trabalhar diretamente, né? Não precisa estar naquela, esperando num ano trabalhar 3 meses, e o resto do ano tem que passar naquele aperto, né? E quem tem família sabe como é a situação, né? A gente que é mãe, quem é pai, sabe a situação, né? A gente que tem filhos, os filhos da gente, a gente tenta dar aquilo que for possível, né? Então, era isso, as minhas palavras que eu tinha para dizer da minha comunidade quilombola de Júlio Borges, e agradecer também, né, o convite que a Sinara, né, que trabalha no Caritas, lá de Cruz Alta, né, fez para a comunidade quilombola de Júlio Borges, que viesse um representante junto, né, contar, né, o que temos de bom e aquilo que está acontecendo de precário também na comunidade. Eu queria dar o meu bom dia a todos os que estão trabalhando na Caritas do Brasil e desejar uma ótima assembleia a todos e agradecer a oportunidade que eu tive de estar aqui contando aquilo que temos e as situações precárias que está na comunidade de Júlio Borges, Salto do Jacuí. Um bom dia. Obrigada por este convite, que para nós de Tabatinga é um marco. Acho que Tabatinga, Diocese do Alto Solimões, vai ser a filha caçula da Rede Caritas. Nós estamos finalizando um pouquinho todas as nossas reflexões e acredito que na Assembleia de novembro a gente vai criar oficialmente Caritas para poder se unir à grande Rede Caritas. Então, para nós é um momento histórico também estar aqui. Patrícia, eu sou uma religiosa italiana, missionária no Brasil há 17 anos e há 7 anos no Amazonas, no Alto Solimões. E quando no nosso interregional nos encontramos, acharam interessante que pudesse ser esta experiência a ser partilhada. Você sabe que o Amazonas, em particular o estado de Amazonas e de Acre, foram abençoados por Deus desde 2009 pela chegada dos nossos irmãos haitianos. Eu sempre falo isso, nós fomos abençoados por isso. Esta chegada de um povo diferente nos obrigou a abrir a nossa reflexão sobre o valor de uma acolhida e de uma valorização da diferença, que por muitos até hoje é vista como ameaça, enquanto nós estamos encarando como uma grande riqueza, dentre as muitas riquezas que o Amazonas e toda a Amazônia tem. No nosso ritmo de canoa, acostumados com os povos tradicionais, a realidades ribeirinhas, a observar a realidade que corre e te convida a harmonizar com as mudanças climáticas, com a natureza que dá o seu ritmo mesmo, o povo haitiano chegou e criou uma meia revolução. Lembro ainda o primeiro grupo, eram 9 rapazes, era fevereiro de 2010, há um mês exato do terremoto. E aquele que pensamos fosse um fato pontual, se transformou para Tabatinga numa realidade cotidiana. Desde 9 de fevereiro até anteontem, quando eu saí de lá, acho que quase 6.000 haitianos passaram por Tabatinga, ficaram em Tabatinga, falta pouco chegar a 6.000. Nada comparado à realidade do Acre, que tem 6.000 chegadas só este ano, mais aquelas anteriores. O que significa para uma realidade do norte, uma realidade pobre, uma realidade como é o interior do norte, que vive um coronelismo político, onde tudo é troca, né? Uma Bolsa Família em troca de um voto, o direito de ter acesso a um programa social depende se você é amigo ou não é amigo de um vereador, o que significa acolher um grupo que tem direitos a ser respeitados
lá onde os mesmos direitos não são respeitados no povo. Nós acolhemos os haitianos que tinham problema de moradia, e o nosso povo tem problema de moradia e não tem resposta, que tiveram e tem muitos problemas de saúde, e nós também temos muitos problemas de saúde. E como eles não temos resposta, nos nossos postos, unidades básicas, nem de pirona você encontra. O que significa acolher um povo que quer ver respeitado o seu direito de ir e vir, à procura de vida, à procura de um futuro, e você convive cotidianamente com um povo que quer ter o mesmo direito de ir e vir, nossos irmãos colombianos e peruanos que estão no outro lado da fronteira, que tem direito de sonhar também num futuro melhor e que chega numa realidade da Amazônia extremamente pobre, que não tem como oferecer este direito a viver. Neste quadro, a Pastoral da Mobilidade Humana, que foi aquela que deu um pouco o pontapé a todo o tipo de resposta e o trabalho depois como Caritas, tentou dar respostas, no começo emergenciais, acampamento, alimentação. Depois, um pouquinho mais organizadas, criamos comitê junto com os haitianos, porque pensamos e entendemos que não era possível simplesmente distribuir caridade numa lógica assistencialista, substituindo um Estado que nem isso estava fazendo. Nós sabemos que o Estado do Amazonas brilhou por ausência neste sentido, enquanto o Estado do Acre foi muito mais acolhedor e companheiro para eles. E começamos a criar comitês junto com eles para pensar juntos algumas soluções. Claro que na nossa realidade de Tabatinga, o grupo haitiano não tem uma permanência grande. No começo, sim, ficavam 5, 6, 7 meses, porque a Polícia Federal demorava muito nos documentos. Ainda o governo brasileiro não tinha definido uma política clara para a acolhida dos haitianos. Então, foram meses até abril de 2012, nós tivemos 2 anos de muita dor, muita fome partilhada, muita luta feita em conjunto. E graças a esses comitês que nós começamos a perceber que também eles têm o próprio espaço, a própria possibilidade de expressar o que eles são. Hoje em dia, quando chega um grupo haitiano e chega e permanece na cidade por menos dias, são grupos, porém, mais acolhidos, mais compreendidos. A presença haitiana foi muito aproveitada, às vezes explorada, por exemplo, na educação. Não tem colégio que não convidou nos 2 anos anteriores grupos para a Semana da Cultura, para quando era o Dia da Consciência Negra, quando se falava da escravidão, quando se falava de imigração. E aos poucos foram conhecendo uma realidade que é desafiadora, porque, por exemplo, mostra um mundo negro que no Alto Solimões quase não existe, né? Um jeito de se expressar tão diferente. Na realidade amazônica, onde todo mundo fala baixinho, porque somos de descendência indígena, chega a realidade haitiana que parece mais com a nossa italiana. Nós somos barulhentos, a gente fala com as mãos, grita, e todo mundo pensa que você está brigando. Então, a grande preocupação, o povo haitiano é um povo violento, porque briga muito, na verdade está conversando. Aí, esta entrada dentro de uma cultura diferente. Acredito que este é um dos trabalhos mais importantes, muito mais do que providenciar a comida, muito mais do que conseguir as passagens de barco para eles viajarem, muito mais que encontrar lugares onde eles ficarem, permitir que um povo que se considera pobre perceba que pode partilhar de sua pobreza e que desta pobreza nós saímos sempre enriquecidos. Até hoje nós estamos em comunicação com todos os haitianos que passaram. Não estou falando só eu e irmã Patrícia, mas muitas pessoas, pelo Face, pelo blog que existe, pelo celular, sabem onde fulano que passou na minha casa,
onde está trabalhando. E acho que esta é uma grande experiência de uma solidariedade que vai muito além do econômico. E é a solidariedade dos pequenos, porque, em contrapartida, não tivemos a solidariedade dos políticos, não tivemos a solidariedade da administração. Quando uma mulher haitiana grávida chegava e era desnutrida, e a médica prescrevia que para a assistência social que passasse pelo menos uma cesta básica para incrementar a alimentação, a assistência social enviava para a irmã Patrícia, porque haitiano não é problema de município. Aí você tem né? Aí vocês têm que voltar a explicar que a saúde é direito universal no Brasil, desde que você pisa no território brasileiro, de qualquer raça, cor e país, você tem direito a uma assistência básica. Que a assistência à alimentação é um direito universal, que a nossa Constituição garante. Mas você sabe que isso pode ser reclamado nos grandes centros, mas nos pequenos municípios é mais complicado. E estas chegadas chegam pelos lugares mais difíceis, né? Você sabe que chegam pelas fronteiras. Fronteiras são lugares sempre meio esquecidos, são lembrados unicamente, nossa, por exemplo, nós somos famosas pelo narcotráfico. Acredito que a campanha da Fraternidade do próximo ano vai nos tornar famosos também pelo tráfico de seres humanos. O nosso prefeito sempre pula na cadeira porque Tabatinga sempre é lembrada por estas coisas bonitas. Porém, a administração não fez muita coisa para que fosse lembrada também pela solidariedade, mas a igreja, as pastorais fizeram que o rosto acolhedor e solidário de muitas pessoas anônimas se tornasse conhecido no mundo inteiro. Nós fizemos questão, toda vez que a mídia chegava em Tabatinga, porque da Ibope, porque teve um momento que nós levantamos um pouco o índice dentro das várias redes de TV, mostrar o rosto do povo amazônida que estava acolhendo o povo haitiano. E se vocês querem ver uma acolhida ainda maior, agora é só olhar para todo o Brasil. O povo haitiano se está espalhando lá onde encontra trabalho, e se querem ver um trabalho extremamente sério e grande, cheguem em Manaus. Nós damos a primeira resposta, a fase emergencial, é o suporte também psicológico de um povo que foi roubado, explorado durante todo o caminho, que pensa que vai encontrar coiotes também aqui no Brasil, né? Então, temos que reconciliá-lo com uma visão mais positiva do ser humano que acolhe. Mas depois você chega em Manaus e veja todo o trabalho que a Pastoral do Migrante, junto com Caritas, está fazendo pelos mais de 2.000 que ainda estão presentes na cidade. Então, neste momento, na minha pessoa, não vejam a minha pessoa. Vejam centenas de moradores de Tabatinga que durante estes anos sempre conseguiram nos ajudar e fazer que a partilha do pouco se tornasse a partilha para todos. Obrigada. Bom dia para todos. Eu vou contar um pouco da minha história para poder vocês... eu vou contar um pouco da minha história, resumidamente, para vocês um pouco entender, porque muita coisa na minha vida aconteceu. De 0 a 15 anos, eu era quebradeira de babaçu, igual a mãe da menina lá. Ó. E eu não tinha nem registro. Meu pai tinha 12 filhos, eu sendo a filha mais velha dele. Com 15 anos, foi uma família de São Luís do Maranhão, e conhecida do meu pai, que tinha condição. E eles queriam que eu estudasse. Eu era diferente de todas as meninas da minha idade. Eu era assim, considerada que batia bem da cabeça uma hora e outra não, porque eu era muito pensativa. Eu era inconformada com aquela vida lá, que a mulher era criada para casar. Porque lá não tinha colégio, lá só tinha quebradeira de coco, palmeira de coco para a gente quebrar, e os rapazes para a gente casar, e água na cabeça para a gente carregar, e filho para todo ano ter um filho. Então, eu não queria aquilo ali. Eu era totalmente diferente das minhas primas, das minhas outras irmãs, que todo ano minha mãe tinha um filhinho. E aí, meu pai mandou eu, porque eu passei 13 anos sendo a filha queridinha, boazinha, bem educadinha. Quando foi 2 anos, era terror. Eu queria estudar, eu tinha ouvido a palavra estudar, queria estudar e não tinha como. Aí apareceu essa família, meu pai vendo que não tinha jeito,
ou eu ia fugir com algum caminhoneiro para longe, ou ele tinha que botar eu para estudar. Aí ele mandou eu ir para São Luís. Mas ele, quando o homem pegou eu de lá, falou assim para ele assim, olha, eu vou botar sua filha para estudar e vai trabalhar na minha casa. Nós, menina com 15 anos, acostumada a levantar às 5 horas da manhã para ir buscar água, terreiro, cuidar de cabra, de tudo, eu tinha muita energia. E eu levantava cedo na casa do homem, trabalhava, cuidava da casa, arrumava tudo, com a intenção de estudar. Só que ele nem procurou um colégio para me colocar. E aí eu comecei a brigar lá. Eu falei, olha, eu não quero, eu quero voltar para a casa do meu pai, não estou gostando daqui em São Luís. E voltei. Aí ele ficou com vergonha da situação, não teve a coragem de me entregar onde ele pegou, me deixou na casa de uma parente minha, chamada lugar Chapadinha. E aí, chegando lá em Chapadinha, aí tinha uma vizinha dela que estava precisando de uma moça para levar para Teresina, Piauí. Aí eu fui para Teresina, Piauí, sem nem avisar meu pai. Eu digo, olha, eu gostei da cidade, né? Então, tem um fato interessante que eu vou contar para vocês. Quando eu cheguei em São Luís, o meu patrão me chamou para assistir o Fantástico. E o Fantástico passou o Pedro Bial. Uma menina criada em roça, com os homens todo queimados, ver aquele rapaz bonito na televisão, me apaixonei pelo Pedro Bial. Aí, me apaixonei por aquele homem bonito, digo, o que é que esse homem tem que os outros lá no interior não têm, de onde que eu nasci? E eu achava, se eu pegasse naquele aparelho, eu ia pegar nele, perguntar de onde é que isso é bonito assim. Mas eu peguei, cheguei lá, era um aparelho. E aí eu falei para esse meu patrão, falei, seu Roberto, esse homem vira por aqui, nesse lugar chamado São Luís? Ele disse assim, não, minha filha, esse aí mora no Rio de Janeiro. Eu digo, mas eu quero ir lá nesse Rio de Janeiro. Aí ele disse assim, é muito longe, você vai passar de avião, você não tem condição. E de onde você vai passar uma semana, um mês, você vai gastar muito, não tem como você ir em São Luís. Eu falei, olha, seu Roberto, eu não vou nesse lugar aí chamado Rio de Janeiro. E aí também foi o ano que a Portela foi campeão com a Clara Nunes, né? Aquela mulher bonita, com aquela águia. E eu falava assim, esse passarinho não voa na cabeça dessa mulher, por quê? Porque eu achava criado no interior, né? E aí eu peguei e fiquei com aquele trem. O Bumba Meu Boi é muito bonito, lá do Maranhão, né? Mas não era bonito igual aquela escola de samba. De que negócio grande é esse, bonito? Um dia eu não vou ainda desfilar nesse negócio aí. E aí eu fui para Teresina, eu voltei, fui lá para Teresina com a intenção de ver Pedro Bial, né? Meu sonho de São Luís. Aí eu cheguei lá em Teresina, encontrei uma patroa boa, falou, você quer estudar? Eu digo, quero. Ela disse assim, então pode procurar um colégio. Cadê o seu registro? Eu não tinha registro, meu pai era aquele homem tão sem cultura, assim, tão humilde, que nem registrar os filhos, o bichinho, ele não registrava. Aí eu fiquei lá 6 meses, lá, e tudo meu foi muito rápido, 6 meses. Aí eu conheci lá um rapaz. Aí ele disse assim, mas menina, você não estuda, uma menina jovem, bonita? Eu digo, não, porque eu não tenho um documento chamado registro. Ele falou, o ano que vem é ano de política. Você vai aonde você nasceu, procura um político e tira esse teu registro. Assim eu fiz. Peguei o conselho daquele rapaz, chegou no ano, eu falei, olha, eu quero ir lá no Maranhão. Só que eu não queria ir lá no interior. Eu fui lá no Maranhão, em Chapadinha. Meu pai mora na roça. Eu não fui na roça com medo do meu pai não deixar eu voltar. Aí eu procurei um político lá de Chapadinha, mais conhecido da família. Eu tinha tias, tinha tudo. Eu tinha bisavó que estava lá. Eu digo, minha bisavó, eu quero tirar o meu registro, eu quero estudar. Aí ela disse assim, minha filha, tem um filho do compadre fulano, que é o Irineu Nunes. Vai lá procurar ele. Aí eu fui. Cheguei lá e falou, Dagmar, você quer casar? Não pode tirar lá o seu registro, não, porque você está querendo casar escondido do seu pai. Eu digo, não, não quero fazer isso, não, eu quero estudar mesmo. Aí ele tirou, pegou, me botou no carro, foi até a casa da minha madrinha, da minha bisavó, chegou lá, conversou com ela disse, pode tirar o registro dessa menina. Aí, quando fomos lá para o cartório, ele falou assim, você vai ter que votar em mim. E para votar, tem 18 anos. Quantos anos você tem? Eu digo, eu tenho 16 anos. Ele disse assim, nós vamos aumentar a sua idade para você votar em mim. Como eu queria resolver lá o problema, eu digo assim, aumento quantos anos você quiser. Aí, ele pegou, registrou, foi lá, eu sou de 1968, me jogou para 1966. Aí, o importa que eu peguei aquele meu registro, ele foi lá na rádio, passou lá para o meu pai, olha, seu Raimundo, a Dagmar está aqui, sua filha, e eu vi tudo isso, né?
E eu tirei lá o registro dela, você pode vir me procurar, por favor. E eu falei, meu registro já está pronto. Ele disse, está a hora, nós vamos buscar lá no cartório. Eu disse, tá bom. Quando foi na hora lá, eu peguei lá o meu registro, falei, cheguei na casa da minha bisavó correndo, falei, olha, Lelóis, eu tenho que voltar para Teresina. Com medo do meu pai, eu para o interior, né? Com medo, assim, eu tenho que voltar para Teresina hoje. Aí ela, minha filha, você não vai ver seu pai? Eu digo, não, Lelóis, depois eu venho passar um mês na casa do meu pai. Mas o medo era de não voltar mais carregar água na cabeça, etc, etc. Eu peguei e fui. Fui-me embora para Teresina, cheguei lá para estudar. A minha patroa, pessoa boa demais, me levou no colégio, chegou lá no colégio, eu era muito velha para começar, que eu não sabia fazer um O, e muito nova para estudar o tal do Mobral. Aí ela me levou em vários colégios, com meu registro, e não tinha como. Aí eu comecei a chorar. Eu cheguei lá num colégio lá chamado Dom Pedro II, que eu tenho até o meu certificado aqui, Dom Pedro II. Aí a mulher falou, olha, essa moça não sabe fazer nem um O, sabe não. Aí, mas você quantos anos? 16 anos. Mas como é que pode? Não tem como essa menina na sala para começar, não estou uma menina desse tamanho, não tem como. Aí eu comecei a chorar. Aí a diretora olhou bem para mim e falou assim, olha, até que ela é pequenininha, tem cara de menina, né? Então vamos fazer o seguinte, eu nunca vi pessoas chorar para estudar, eu vi pessoas chorar para não estudar. Eu vou chamar a professora Raimunda. Aí chamou a professora Raimunda, eu estou ali esperneando, chorando. Aí ela falou, dona Raimunda, você quer ensinar essa menina a tirar 1 hora mais cedo, você vem 1 hora mais cedo, e eu te dou 1 hora lá depois. Se você ensinar essa menina, começar a fazer o O, mesa, 2 mais 2 é 1, aí 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2, tá. Assim eu fiz. Aí a minha patroa concordou, e nós aí conseguiram fazer a minha matrícula. Aí todo dia eu ia estudar. Como eu era muito esforçada, né? Eu virava à noite fazendo aquele 2, aquele 1 lá, e fazendo a conta, e fazendo a mesa. Tudo bem. Passei 5 anos lá em Teresina. 5 anos, e aí eu terminei minha 4ª série. Quando eu terminei minha 4ª série, eu já estava certeza que eu ia para o Rio de Janeiro, atrás do Pedro Bial, que a minha paixão continuava. Aí eu fui lá na roça, peguei meu certificado, cheguei lá e falei, pai, está aqui meu certificado, eu levei uma cartilhazinha, li para o meu pai, já sei ler, e o meu pai ficou feliz, e meu pai pegou meu certificado, levou nas pessoas mais velhas, porque ele dizia que eu ia ter um diploma de 9 meses, não estudava, né? Quando esses 2 anos que eu fiquei perturbando eles para estudar, ele dizia, não, ela quer ir arrumar menino, tá? Aí eu peguei meu certificado e levei lá. E aí voltei para Teresina, mas eu voltei já com passagem, eu tinha deixado tudo encaminhado para ir para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro. Passei 3 dias e 2 noites dentro do ônibus. Cheguei no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vi que eu não gostava do Rio, que eu não ia, que o Rio não tinha nada a ver comigo. Quando eu cheguei lá, que eu vi ônibus, cima e baixo, gente andando, eu digo, meu Deus, eu estou fora do Brasil. Que lugar é esse? Porque a cidade sempre pequena, sempre tudo bem pequenininha, tudo bem mais simples, né? Falei, não tem jeito. Isso aqui não é meu sonho, mas eu vou tentar ver o Pedro Bial por aí. Aí andei por lá, andei em vários locais, fiquei uns 15 dias em Angra dos Reis, vi a dupla, vi o Roupa Nova, mas o mesmo Pedro Bial não. Quando belo um dia, eu estou assistindo o Fantástico, vi o Pedro Bial lá na Europa fazendo reportagem de um trem bala, não sei o quê. Aí eu falei, tá difícil. Eu não estou nessa cidade que eu não gosto e eu vou me embora para Teresina de novo. Aí eu falei para minha patroa, olha, eu quero voltar para Teresina. Ela me levou no salão de beleza, me transformou, falou, você está linda, você para aquele lugar, você vai casada, com banho, vai ter filho todo ano, não sei o quê. Eu digo, não, eu quero voltar para Teresina, que eu não gosto daqui. Tentou me levar eu para a escola de samba, União da Ilha, conheci o Miguel Farabella lá, mas sabe, aqui 9 meses assim, de terror no Rio de Janeiro para mim, porque eu não gostei. Aí ela falou assim, Dagmar, eu gosto tanto de você, você é tão bacana, você não quer tentar Brasília? Eu falei, Brasília é a capital do país, né? Ele disse, é. Aí eu falei assim, vou pensar no seu caso. Aí, ela falou isso um dia de quinta-feira. Eu estou vendo aquela propagandinha assim do Globo Repórter. Leonardo. Quando foi sexta-feira, eu assisti Leonardo, aí, que era do Goiás. Aí, nos meus estudos, eu digo, parece que Brasília fica pertinho do Goiás. Eu vou ver, pelo menos, um show desse Leonardo. Aí eu peguei, fui,
Perguntei para ela, dona Naí, ela disse sim, minha filha. O tal de Brasília fica perto do Goiás? Ela disse, minha filha, Brasília era Goiás. O JK invadiu Goiás, expulsou os índios de lá. E você, eu digo, eu falei, e se aquela duplinha Leonardo, disse que é plantador de tomate, fica perto de lá? Ela disse, fica. Eu digo, eu quero assistir um show dele, eu vou para lá. Tem como a senhora disse de me mandar, né? Eu digo, eu tenho. Aí eu fui. Vim para cá em Brasília. Quando nós chegamos numa parada aí, que era para tomar vacina, o homem falou assim, olha, desce todo mundo do ônibus, vão vacinar, que a próxima parada já é Brasília. Aí, quando eu saí, eu vi aquele cerradão, eu lembrei de Chapadinha, que Chapadinha é a cidade próxima lá do interior, eu digo que aqui parece, acho que eu vou me dar bem, esse evento aqui é bom. Aí eu falei, dona Conceição, que era a mulher que vinha me trazendo para cá, eu acho que eu vou gostar de Brasília, viu? Aí tá, chegamos em Brasília, amei Brasília, fui direto para o Guará. E lá eu voltei a estudar. Terminei meu primeiro grau, terminei meu segundo grau em contabilidade. E aí fui ao show do Leonardo, tive o prazer de pegar na mão do Leandro 2 vezes, uma aqui no Parque da Cidade, outra lá na Ceilândia. O Leandro me achou bonitinha. Nossa, como você é bonitinha, Maraícia e tal. Tudo bem. Mas o Leonardo mesmo era igual só um ratinho. Quando eu pegava procurar ver o Leonardo estava voando para lá. Não consegui ver o Leonardo de perto, não, só de longe. E eu fui feliz, graças a Deus. Aí, o que é que eu fiz? Trabalhando de doméstica, graças a Deus, eu agradeço essas 2 profissões que me sustentou muito tempo, mas eu queria mudar de profissão. Eu digo, não, esse negócio não está dando certo, não. Aí eu fui trabalhar na casa da mulher que era dona de salão e falei, eu quero aprender a mexer com salão, fazer escova. Ela disse assim, não, você tem muita força no braço, você é acostumado a derrubar caixa de coco, furar coco, etc, etc. Você vai desconjuntar o pescoço das clientes. Aí eu digo assim, então tá difícil, né? Aí eu um dia lavando as louças e assistindo o vídeo show. Lá está Miguel Farabella fazendo massagem. E a repórter perguntando para ele lá, qual era o certo boa da massagem. Aí a moça falou, olha, para quebrar celulite, enfiar as gorduras para a via, não sei onde, você tem que ter a mão forte. Eu digo, essa que é a minha profissão. Aí peguei minha patroa, eu fui bater, arrumei minhas coisas, fui bater no salão. Dela que ela trabalhava, eu digo, olha, dona Helenice, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Ela, diga, minha filha, eu quero ser massagista. Eu acabei de assistir uma reportagem no vídeo show que a pessoa tem que ter a mão boa. E a minha mão, você disse que a minha mão fica desconjuntando os pescoços das pessoas, eu vou ter que ir. Aí ela mandou procurar no classificado, assim eu fiz, vim fazer o curso aqui na Asa Norte, de frente à Secretaria do Trabalho, com a massagem estava entrando aqui. O Santiago era o dono da clínica, uma pessoa maravilhosa, me ensinou todas as técnicas, fiquei uma semana todinha fazendo curso. E dali eu já saí já com o cliente. E ali, quando você já está se dando bem, né, você vai logo excluir a profissão anterior, né? Aí eu já estava já com cliente e tudo, e fui arrumando mais cliente, uma cliente foi passando para outra, e aí eu fui pagar aluguel. Eu falei para ela, olha, eu vou pedir para a senhora arrumar outra pessoa, eu vou ficar um mês com a senhora, que eu já estou arrumando já um aluguel, que eu vou pagar aluguel. Assim eu fui. E assim, eu pagando aluguel 5 anos, senti necessidade de comprar um lote. Participei de cooperativa, não deu certo, de associação de moradia, eu juntei um dinheiro, comprei um lote, queria comprar menos na estrutural. Andei lá em Lusiânia, andei em Núcleo Bandeirante, a cidade de Ospai, para tudo quanto é canto, e não deu certo. Só deu certo comprar na estrutural, porque eu tinha missão de cumprir lá. Morando na estrutural, comprei um lote, dei sorte, comprei um lote de comércio. E aí me mudei para lá, fui morar lá, sozinha. Aí eu não arrumei Pedro Bial, não arrumei Leonardo, só pensando nele, não arrumei nada. Aí não consegui casar nada, só mesmo estudava. Isso aqui tudo é curso, tudo é certificado de curso que eu fiz. O meu Pedro Bial e o meu Leonardo só tornou em certificado, que eu fui só fazer curso, estudar, né? E aí, 2006... Aí eu trabalhei em salão de beleza, como massagista, como escovista, aprendi a fazer tudo depois. Aí, como 2006, eu fui convidada a participar do movimento que estava tendo na estrutural, porque a estrutural, para mim, só era dormitório. Eu dormia e eu trabalhava, eu voltava de noite e tudo, e fazia meus cursos e tudo. Aí fui participar de um movimento chamado Miocário. Recebi 3 convites, falei, vou mexer com minhoca nada. Eu falei, que diabo que eu vou querer minhoca e tal. Aí a menina insistiu, eu fui lá.
E quando a gente tem uma missão, né, eu cheguei lá, me apaixonei por pais, um rapaz explicando o que as minhocas faziam. Eu digo, será que é verdade isso mesmo? Vou estudar. Aí eu comecei a participar, né? Eu fui lá, e o meu cara andou, e aí registramos, aí eu fui convidada aí. Quando, esse tempo todo que eu trabalhava de doméstico salão, eu via falar na UNB, né? Eu falava, será que um dia eu vou passar de bem de frente a essa faculdade, essa tal de UNB, meu Deus, que eu só vejo gente, papaizinho, estudando lá, e eu não sou coitada de mim. E aí eu, através do Miocário, eu tive o privilégio de conhecer economia solidária lá na Estrutural, e a economia solidária me levou para a UNB para fazer um curso de extensão em economia solidária. E aí eu fui para a UNB, fiz o curso rápido, lá fiz o curso, e aí eu peguei, eu vou resumir, só tem 2 minutos. Aí fui lá estudar, e aí eu fiz um curso de educadora popular nesta casa. De lá, eu já vim para cá como educadora popular para fazer o curso, está aqui o certificado e tudo. E aí eu fui só tocando. Aí eu adoeci. Aí no meu cara, levantando peso, o Arruda acabou com a minha saúde, a Arruda tomou o terreno lá, e eu andava com essas minhocas na cabeça, e pagando frete, etc. E aí eu peguei, arrumei um local agora, e estamos lá. E aí eu adoeci. Nesse adoecimento, eu fui convidada pela Economia Solidária a trabalhar com a Caritas sobre os tecidos, e também acompanhar um curso, trabalhar como agente de desenvolvimento, tocar o curso de costura lá na Estrutural. Assim, eu topei, fui trabalhar como agente, graças a Deus, e trabalhei 1 ano e 2 meses. A verba, eu estava com um plano de comprar um carro, tirar minha carteira para tocar o meu cara, para trabalhar mais confortável, e aí eu me deparei com outro problema de as pessoas, as mulheres, com seus filhos, sem creche para colocar, porque nosso país é carente de creche. E aí os seus maridos não tinham carteira assinada, que são pedreiros, né, que trabalham um dia sim, no outro dia não tem, é por obra. Aquelas mulheres precisando. E eu fiquei, meu Deus, como é que é isso? Essas mulheres submissas, lá tudo, como é que a gente pode fazer? Que eu vou agora, o curso vai acabar, o que é que eu vou fazer? Aí a presidente da ONG me convocou, olha, Dagmar, você vai ter que chamar aquelas mulheres e falar que o curso vai acabar. Eu digo, mas como vai acabar? A mulher, agora que estou começando a aprender. Aí disse, mas vai acabar, o dinheiro acabou, etc, etc. Então tá, eu peguei e falei para ela, mulher, eu tenho notícia muito triste para vocês, mas eu tenho uma boa. Se vocês quiserem continuar costurando, eu vou construir uma sala para vocês lá no meu lote, e vocês pegam as máquinas de vocês e levam para lá e vão botar em prática. Eu vou convidar a costureira que sabe costurar lá. E para ensinar vocês naquilo que vocês precisar. Porque o curso vai acabar. E eu aproveitei e falei, o curso vai acabar, o projeto acabou, o dinheiro acabou, a Agnello está também enrolada, etc, etc. Aí tá. Aí elas concordaram. A presidente da ONG, sabendo que eu já estava construindo a sala, me procurou um dia. Dagmar, é verdade que você está construindo isso aqui para dar prioridade às costureiras do curso? Eu digo, dona Cátia, porque esses governos e vocês começam uma coisa e não terminam, eu vou tentar terminar. Aí se foi. Aí ela falou, não, eu vou dar parceria, vou fornecer as máquinas e umas malhas para essas costureiras começar a vida. Eu digo, então tá bom. E aí chama ponto de encontro, já vai fazer 2 anos, e essas meninas, os menininhos, que as mulheres estão tudo pequenininhas, já estão grandinhas, já estão procurando creche para os meninos ficar. As crianças estudam, teve a Vira Olímpica, eu faço questão que elas invistam na educação dos filhos, para não passar pelo que eu passei, né? Então, isso é minha história de vida para vocês. Eu agradeço a UNB, agradeço o Instituto Agostinho Castejon, que me forneceu o curso de educadora, agradeço essa casa que me abraça todas as vezes que precisa. Eu estou aqui para completar lá o abraço, e sou muito feliz com esse meu trabalho, sou feliz de eu ter amor pelo próximo. Sou feliz por ter sido criado por mulheres bravas, porque se não fossem as mulheres bravas, eu não sei o que seria hoje, entendeu? E tudo bom. Eu fui a menina criada, só para resumir, eu fui a menina criada para ter vergonha na cara. A minha, não, fica por 2 bisavós, era com vó, a família toda ao redor, tia, vó, então... E eu era muito assim, muito respondona, eu era danadinha assim. Porque assim, você tem que prestar, você tem que ter vergonha na cara. Então, quando eu via qualquer coisa errada, eu dizia, mas você não falou que eu tinha que ter vergonha na cara? E por que está fazendo isso? Então, era desse jeito. Eu estava muito assim, desde pequena, que eu já cobrava as coisas do povo, né?
E por eu ter esse desenvolvimento na cidade, e eu sabendo que nós mulheres, principalmente as mulheres da cidade, que eu acho que as mulheres da cidade são mais submissas ao marido que as mulheres do interior. Eu procuro sempre botar a mulher no... Eu não gosto de ser eu. Eu falo, tem que ser você. Esse ano eu já ajudei a eleger a Menina da Cultura, 3 delegadas da Cultura, com nossos apoios, e eu estou sempre convidada para ajudá-la. E agora também, ontem foi a posse das meninas Conselho de Segurança, só 2 chapas na estrutural, a chapa 1 ganhou, a chapa que eu apoiei, nós andamos de noite, porque devido ao eu tenho muito contato lá com os presidentes de associação, pastores. Outra coisa que a Cálida também assim, me ajudou muito com o fornecimento dos tecidos, e eu vendi muito tecido para as irmãs das igrejas. Então, eu sou conhecida para caramba pelas igrejas evangélicas, que nós fizemos um trabalho belíssimo, porque os tecidos eram baratos e elas faziam aqueles uniformes, sabe? Então, graças a Deus, tudo na vida, a gente tem que ter uma missão. Eu acredito nisso. Eu acredito na transformação do próximo, se ele quiser, claro. Porque se ele não quiser, nem o Senhor faz um milagre, né? Então, eu acredito muito na transformação. Eu acredito muito na fé. Graças a Deus, todos os momentos na minha vida triste, você não vai ficar aqui, você vai voar. Quando é pequenininha, você vai voar daqui. Eu dizia, mas como é que eu vou voar que eu não tenho asa, né? Mas tudo bem, com o tempo que eu fui entender. Mas eu procurei a igreja, eu fiz eu fiz crisma, a primeira comunhão, e tudo longe, mesmo longe dos meus pais. Tá bom, bem longe dos meus pais, mas eu fiz tudo isso porque eu tive uma educação, não tal do estudar, mas a educação principal. E eu agradeço a vocês todos por vocês estarem me ouvindo. Muito obrigada. Agradeço a Economia Solidária, Caritas, tudo de bom. Tchau para vocês, um bom dia e tudo de bom.